Meus irmãos, dando continuidade então ao nosso estudo deste domingo, vamos entrar agora no item 2, principais características do livro. O livro de Salmo é classificado como literatura poética hebraica. Temos que lembrar que o livro foi escrito numa época antes de eles irem para o exílio. Logo, eles falavam hebraico, né? Porque quando eles foram para o exílio, segundo alguns teóricos, eles começaram a falar também o aramaico, que era a língua da Mesopotâmia, tá? Então, esse livro foi escrito em hebraico. Com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento. O que não significa que são textos fruto de imaginação humana. Irmão, não foi um homem que escreveu isso aqui. Foi o Espírito Santo que usou esses homens para deixar essas poesias, né, para a igreja. A poesia hebraica, 2.1. Não apenas no livro de Salmo encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo 15, 1-19, Deuteronômio 32, Juízes 5, 1-31. Como comentar na Bíblia de Estudos Chaves, palavras-chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos e ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos, como os escritores lidaram com os momentos, os mesmos, melhor dizendo. Então, está vendo aqui, o que me chama a atenção nesse 2.1 é isso aqui. Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, como o pessoal faz agora, que é aquela coisa métrica, né? Mas sim a rima de pensamentos e ideias, porque ela vai juntar ideias, né? Alguns salmos, se você prestar atenção, são verdadeiras profecias, né? Outros salmos, o autor começa ali louvando o Senhor, daqui a pouco Deus está usando ele em profecia, ele começa a profetizar como o Salmo 91. Entendeu? Então mostra aqui realmente que não é uma coisa de homem, né? Uma coisa feita de Deus para nós. Foi Deus que deixou esse livro para nós entendermos melhor ele. Porque é difícil nós entendermos Deus. A verdade é essa, quem estuda muito sabe disso. Que é difícil entender Deus, porque Deus é metafísico, está fora da física, você não é concreto, né? Então, é pela fé que você entende Deus. E o livro de Salmos nos ajuda a fazer isso, né? Aqui na revista do professor tem escrito: comentário bíblico de Moody, os hebreus deram ao mundo uma herança de expressão poética simples e infantil. Irmãos, a maioria dos capítulos do livro de Salmos são de fácil entendimento. Nós não precisamos ficar procurando muita coisa para entender. O Senhor vai e fala direitinho com a gente, para poder nós entendermos bem, né? Mostrando para a gente que Ele está ali querendo falar alguma coisa para nós, naquele momento de angústia, naquele momento de alegria. É isso que Ele procura fazer com a gente. E nós temos que entender isso e agradecer a Deus por isso, por essa facilitação, né, de entendimento. O 2.2, acrósticos. Salmo também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras palavras de cada verso formam uma palavra. Primeiras letras, melhor dizendo, de cada verso formam uma palavra, ou segue uma sequência alfabética. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8, cujos grupos começam com a mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, facilitar o entendimento, para nós podermos guardar na nossa cabeça, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico do tempo antigo. Facilitar a memorização. Tal fato nos faz lembrar a importância de utilizarmos diferentes recursos no processo de aprendizagem da palavra de Deus. Então, essas coisas que nós aprendemos aí fora, na faculdade, né, na academia, ela vai nos ajudar a compreender e nos ajudar a aplicar a palavra do Senhor. Porque nós precisamos aplicar aquilo que aprendemos. Não adianta só nós pegarmos e lemos livros que nos ajudam a entender, mas não aplicarmos, né?
Porque não adianta a gente pegar, conhecer muito a palavra de Deus, mas não praticar. A igreja está cheia de pessoas assim, teóricas. Conhece, mas não pratica. Por isso que peca, por isso que não obedece à voz do Senhor, né? Por isso que não é abençoado, por isso que não recebe do Senhor aquilo que precisa, né? E nós precisamos ser abençoados. Nós fomos chamados por Deus para sermos abençoados. O 2.3, refrão. Outra característica dos salmos são os refrãos. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos é possível perceber referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, por exemplo, a repetição dos seguintes versos, alguns com pequenas variações. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107, 6, 13, 19, 28. Louve o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 8, 15, 21 e versículo 31. No primeiro refrão, percebemos claramente o grito de socorro. No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor. Os refrãos têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento, porque nós temos que organizar tudo. Nós chamamos de concatenar, irmão, organizar o pensamento. Nós precisamos arrumar o nosso pensamento. A gente faz isso quando prega. A gente segue uma linha, organiza, e eles vão fazer isso também. O que vai facilitar a nossa compreensão, porque nós temos que entender aquilo que lemos. Aprendemos lá no ensino fundamental a interpretar textos. Então nós temos que saber fazer isso para poder entendermos a palavra do Senhor com facilidade, né? Para poder evitar problema. Entendeu? E ele fala aqui para o professor. Outra característica do livro de Salmos é o uso do paralelismo, conforme explica Ilma Barreto Holanda. A poesia hebraica e a poesia ocidental são bastante diferentes. Culturas diferentes, né? Tem que ser coisa diferente mesmo. A nossa cultura, a cultura europeia ocidental é diferente da cultura hebraica, judaica. Uma das diferenças que pode perceber é que a poesia hebraica quase não usa rima nas palavras. O pouco uso do efeito é compensado pelo uso do paralelismo, que consiste em repetir a mesma ideia em 2 versículos sucessivos, usando, porém, uma forma diferente em cada verso. Na verdade, a palavra de Deus ela busca repetir as coisas para poder fixar melhor na nossa cabeça aquele texto que nós estamos lendo. Às vezes acontece isso na palavra do Senhor. Repete-se para poder entendermos melhor. Nós temos alguns capítulos lá no escrito do Novo Testamento que são repetidos no livro de Salmos justamente para poder reforçar. Porque na verdade não adianta nós decorarmos, né? Nós temos que guardar para entendermos aquilo que estamos lendo. Então, se nós não fizermos isso, nós não vamos ser pessoas que vamos ter, né, êxito na nossa vida. Nós precisamos guardar. Por isso que eu falei anteriormente, nós temos que praticar. Muitos não têm êxito na casa do Senhor, não têm êxito no trabalho, não têm êxito em qualquer lugar que estejam, na família, porque não praticam a palavra de Deus. E nós precisamos praticá-la. A prática é que vai fazer com que você, né, essa rotina vai poder fazer com que você seja uma pessoa abençoada. Diz aqui no livro do professor, na revista do professor, os escritores de Salmos, inspirados por Deus, fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Então, usaram vários estilos para poder fazer com que nós pudéssemos entender a palavra do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Ler, entender e praticar. São 3 coisas, 3 verbos que nós vamos colocar no nosso coração. Ler, entender e praticar. Precisamos ler, entender e praticar. Não adianta só ler, achar bonito, mas que leu linda, mas não praticar. Tem que entender aquilo que você está lendo e praticar, para poder você ser uma pessoa abençoada e abençoadora, porque não adianta você guardar a bênção para você, você tem que abençoar os outros também. É uma ordem do Senhor. Nós fomos chamados para abençoar, não só para ser abençoado. Esse negócio de ser só abençoado não pode acontecer no nosso meio. Tá bom? Então que Deus abençoe os irmãos. Partiremos
na próxima para o item 3.